Bom, hoje nós vamos ver aí o que é entendido, o terceiro discurso, né? A mensagem de Jesus aí sobre a vida eterna e o Pai. Esse discurso, não é? Ele começa em João 5, a partir do verso 19, vai até o 47. Porém, nós vamos ler a partir do 16, porque o certo era voltar até um pouco mais. Só que para a leitura não ficar tão extensa, porque já vai ser extensa, nós vamos começar no verso 16, vamos até o 47. É um discurso assim que ele já deixa muito claro as coisas, sabe? Então, realmente, a própria leitura, ela já vai se explicando mesmo. Então, esse terceiro discurso está mesmo em conhecer as palavras que Jesus falou. Saber o que ele falou aí, porque já deixa bem claro, sabe? O próprio discurso já deixa bem claro, já fica claro as informações. Não tem muito enigma, tanto porque no primeiro e no segundo discurso, nós já trabalhamos muitas coisas que vocês vão ver que agora vocês vão entender certas coisas que ele fala aqui sem dificuldade. Porque vem se reafirmando o que ele já vinha falando com Nicodemos, com a mulher samaritana. Então vocês vão ver que a própria leitura em si já vai falar. Sabe? Não tem muito códigos aqui, sabe? Não tem muita coisa assim por trás que precisa ser muito explicada, não tem, sabe? A própria leitura aqui já vai. É só uma questão mesmo de ler de ouvidos abertos mesmo, atento ao que está sendo falado mesmo. Então nós vamos fazer a leitura aqui, como sempre, e depois eu vou fazer uma leitura, não é seguida, porque a própria leitura aqui já vai falar bastante mesmo. Não é um texto com muitas mensagens assim espirituais que não se entendam, não é? Verso 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. 17. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Isso. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque o Pai ama
o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E também o Pai A ninguém julga. Mas deu ao Filho todo o juízo. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenho a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Em verdade vos digo que vem a hora. A hora. É agora. E agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Amém. Aí fecha. E os que a ouvirem viverão. Vai novamente. E os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora, em que todos os que estão nos sepulcros Ouvirão a sua voz. ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo que o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso, vira a folha aí. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Vós mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunha da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar vós por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Mas eu tenho maior testemunha do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam
Vem comigo. Testificam. Testificam de mim. Que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Vai lá, irmão José. Vai a mesma. Examinai as escrituras. As Escrituras. Meteu as. Isso. As escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Amém. E não quereis vir a mim para terdes vida. Vai lá, irmão Francisco. E não quereis vir a mim para terdes vida. Amém. Agora aqui eu vou ler o 41 e 42, irmão Manuel. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vós conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Aí eu vi, né? Irmão José. Isso. 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Note essa ênfase no final, porque é uma pergunta. E não buscando a honra que vem só de Deus? Pode ler, irmão Francisco. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais.
não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai a que vos acusa Moisés, em quem vos esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Porque se vós creis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Note que é ponto de interrogação aí. Como crereis nas minhas palavras? Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Eu vou ler agora aqui, de forma contínua, numa outra linguagem, uma linguagem um pouco mais atual, porque se eu ler de novo nessa mesma linguagem, já que eu vou repetir numa outra linguagem, amém? Foi o que eu falei para os irmãos, esse texto em si, ele já está deixando bem claro. Então, o poder maior aqui está realmente em lembrar dessas palavras e lembrar elas e ver, não é, os links que elas estão fazendo. Tá? Essa linguagem aqui é da NVI. Eu trouxe essa linguagem mais antiga para os irmãos porque essa linguagem mais antiga, ela destrava mais a língua. Tá? Então é importante, né? A NVI é uma boa versão, é uma boa versão. Mas tem alguns pontos que ela aliviou o peso, sabe? Então, muitos pastores, principalmente que a gente ainda tem uma geração muito antiga ainda no altar, não é? Eles não gostam de algumas versões mais recentes porque aliviou. Realmente tem coisa que não é para ser aliviada. Então, eles não estão fora de razão. Tem coisa que não adianta aliviar. Se Deus não aliviou, não tem que aliviar. Mas, às vezes, para entendimento, é legal você ler as duas versões, mas entender que se a versão mais antiga dá um peso maior, entenda que esse peso maior ele é necessário. Não adianta aliviar o que Deus não aliviou. Tá? Então, vamos lá, a partir do verso 19, eu vou ler. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Não acompanhe aí, tá? Porque não vai bater. Só ouçam, tá? Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honra o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo,
ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Tudo isso começa por quê? Lembra o homem no tanque de Betesda? O homem que estava há 38 anos enfermo à beira do tanque de Betesda. Aquele homem está esperando um agitar das águas para ser curado. Então Jesus chega até ele e cura ele. Toma teu leito e anda. Como pegam esse homem caminhando com o leito, questionam ele. O homem que me curou me mandou, quer dizer, ele acabou tendo autoridade sobre mim. Não é? E o homem que me curou me disse, pega a sua cama e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E isso era sábado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, o homem que foi curado no tanque de Betesda. E lhe disse, mais tarde, Jesus o encontrou no templo, o homem. Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Os homens, não é, as autoridades judaicas, questionou ele, porque ele estava carregando o leito no sábado. E aí o homem falou, o homem que me curou mandou carregar. Aí questiona, quem é esse homem? E o homem que foi curado não sabia o nome, que era Jesus. Quando descobre que é Jesus, vai até as autoridades judaicas e diz que é Jesus.
Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, curando no sábado. Olha como que é, não é? Jesus, ele faz obra no sábado de cura e milagre justamente para ferir esses homens, essas autoridades, a cutucar eles. Porque é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Uma cura não é um bem? Note o preciosismo das autoridades. Como não são eles que têm o poder de fazer, eles ficam incomodados com quem faz. Por quê? Mostra uma superioridade a eles. Já que eles são os líderes, já que eles são os que recebem honra uns dos outros, já que são eles os que necessitam honra de homens, quando vem um homem maior, eles ficam incomodados. E justamente no sábado, não é? Coloca-se uma divinização do sábado. Porque o sábado não é lícito trabalhar, mas não diz que não é lícito ser curado, promover cura no sábado. Entende? Então, curar no sábado é um trabalho? Porque trabalhos são remunerados. Então, você me paga para curar? Dá a impressão que é mais ou menos isso, não é? Não tem nada a ver. Então, esse desconforto gerado nos líderes, porque os líderes querem ser honrados. Então, descobre-se que um homem tem mais poder que eles, incomoda. Então, busca-se essas perseguições a Jesus, dando desculpa que ele cura no sábado, mas ele fez algum mal no sábado? Está carregando a maca que dá testemunho da cura. Qual que é o problema? Não vai carregar a maca o dia inteiro. E outra, não é trabalho carregar a maca. Trabalho remunerado. Então você vê o preciosismo desses homens. E existe isso até hoje. Essa questão do preciosismo, sabe? Vamos dizer, eu sou pastor presidente e esse cara está curando aí no meio da igreja e está me incomodando, porque ele acaba chamando mais atenção do que eu. O povo acaba dando mais crédito a ele do que a mim. Não foi Saul que ficou incomodado quando as mulheres cantavam? Que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000? Sabe? Então, não leva a lugar nenhum esse preciosismo. Então, isso vai trazer uma perseguição sobre Jesus por parte desses homens. E nós não temos isso hoje? Pessoas sendo perseguidas no meio do povo de Deus porque acaba tendo um dom que o líder não tem e não adquiriu ainda. E começa a haver umas indiretas, umas perseguições, porque existe um que está se destacando no meio e não é ele. Meus irmãos, isso é preciosismo, isso não há edificação no corpo. Porque imagina assim, você sendo um líder e todos os dons estão sobre você e não existe outra pessoa na igreja com esses dons. Você já imaginou o fardo, como vai ficar pesado para você? Você sendo um administrador, você além de ser um líder espiritual, você também tem encargos de administrativos. Você já imaginou o peso que vai ser? Se só você curar na igreja, só você libertar de demônio, só você tem palavra de revelação, você já imaginou o peso que viria sobre você? Esse peso vai te sucumbir. Isso é o que chamo de estrelismo. Eu não quero estrelismo.
Moisés estava julgando o povo sozinho. Era um fardo para o povo e para ele. Ele não tinha mais tempo para a família. E o povo passava o dia todo em uma fila para receber a palavra dele que vinha de Deus. Você já imaginou uma igreja de 600 membros, só o pastor que tem uma palavra verdadeira para você, de revelação? Você já imaginou o peso que viria sobre ele? Ele não teria tempo para a família, ele teria um desgaste tão grande. É necessário você ficar feliz quando Deus começa a semear no meio da igreja pessoas com esse dom e aquele outro dom. E a pessoa que recebeu esse dom não se exalte, não se estrele. Por quê? É uma distribuição de dons entre o povo de Deus que Deus está fazendo para que a obra fique leve. A obra não pode ser um fardo na sua vida. A obra tem que ser um prazer na sua vida. Não é tão confortável a nossa célula, que são 3, 4 pessoas, não é confortável a gente conversar e ouvir um ao outro. Agora imagine se nós tivéssemos 30 pessoas na célula, 15, 20. Então toda a célula nós teríamos um problema grave de um irmão. Nós nem conseguiríamos passar estudo. Nem conseguiríamos ouvir um ao outro. Porque sempre nós teríamos um soldado ferido a ponto de ter que dar atenção para ele, de interceder por ele, acabaria de nós muitas vezes nem conseguir ver o estudo. Porque ele precisaria se abrir, se desabafar, e nós ali, todo mundo junto, se mostrando irmão, juntamente com ele, e se compadecendo dele. Não é? Então é necessário que aconteça a distribuição no meio da igreja. E é necessário que ninguém se estrele, porque estrelas brilham quando o sol não brilha, e o sol é Cristo. Estrela brilha à noite, quando não há luz de sol. Porque as estrelas estão lá no mesmo lugar o dia inteiro. Por que elas não são exaltadas durante o dia? Porque existe uma estrela maior que ela. E essa estrela maior dá vida e sobressai sobre as outras. Só que quando a noite vem, elas brilham. Elas ficam em destaque. Então o estrelismo não faz bem para ninguém. Deus te deu o dom, faça uso dele. E as pessoas não coloquem as estrelas no lugar do sol. Porque depois de Cristo, tudo para baixo é estrelinha. Sabe? Não é? Então, perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Você acha que justifica matar um homem porque ele curou no sábado? Ele cura no sábado. Tem uma outra situação também que pega os discípulos respigando e comendo no sábado. Aí vão atrás, o cara está com fome. Ele está respigando para comer, não está respigando para ganhar dinheiro, não está? Porque o sábado é lícito descansar. O sábado é o Shabat, é o dia de descanso. É lícito, é ordem de Deus descansar no sábado. Mas, se uma ovelha cair no poço no sábado, você não vai lá salvar? E agora eu não posso curar no sábado? Se uma ovelha sua desgarrar no sábado, você não sai em busca dela? Mas curar no sábado é motivo de ser perseguição a ponto de querer até matar? Então note o preciosismo, note a necessidade de brilhar e que nenhum outro brilhe. Eu preciso brilhar. Nenhum outro pode brilhar. Quem tem que brilhar é Cristo, irmãos. Salomão tinha palavras de sabedoria e palavras de conhecimento e toda aquela majestade, porque era um dom de Deus sobre ele. Aquilo era para glorificar Deus, não para sua exaltação. É tão bom quando Deus encontra um homem que dá para derramar sabedoria e palavra de conhecimento.
Porque é necessário haver isso no meio do corpo de Cristo. Às vezes você até ouviu de Deus na oração, mas quando você chega diante daquele irmão e as palavras dele são semelhantes, porém o entendimento é igual, há uma confirmação no seu coração. Aquelas palavras de Deus ganham mais força agora no teu coração. É necessário que haja isso no meio do corpo. E tem muita gente que morre no meio da igreja porque líderes perseguem. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, no sábado Deus não é Senhor do dia? Deus não está ministrando e liberando seus anjos a favor de nós? E ministrando no sábado libertações e ministrando no sábado bênção? E aí, Jesus fala, eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não só quebrantava o sábado, não é? Esse quebrantava aí. Vamos pegar aqui uma versão. Pois não somente estava violando o sábado, não é? Mas violando. Uma cura violando o sábado. A lei é clara, tem que ser obedecida. O sábado é de descanso. Não é? Tanto é que no sábado Deus não mandava o maná, porque era para ser colhido o maná no 6º dia. Mas por quê? Eu mandei porção dobrada no 6º. Não é para o 7º você sair colhendo, porque no 7º você sabe que já não vai ter para você colher. Então isso irou Deus. Porque a colheita da sua comida é para fazer no 6º. Mas, e se for? Mas agora nós não estamos mais no período do maná. Não estamos mais no deserto. Se você recebeu uma visita no 6º dia que não estava programado, e você deu de comer para ela e chegou no 7º dia, eu não posso respigar para o dia? Porque eu recebi uma visita inesperada? Enfim, existe uma exceção na regra. Só que é que nem eu sempre falo. Assassinato em legítima defesa, existe um julgamento dentro dos parâmetros para ser aceito aquela morte em legítima defesa. Então, toda violação de mandamento, ela passa por julgamento. Pela palavra e por Deus. Porque o homem também manipula a palavra. Homens também manipulam. Nós não temos aqui homens perseguindo Jesus, usando a palavra, a ponto de querer a morte dele por conta de cura no sábado. Ele está passando. E se no domingo ele não estiver mais na cidade? Então ele tem que ficar parado o dia todo esperando as curas para fazer no domingo. Se no domingo o planejamento dele já é viajar para outra cidade. E ele já recebeu direção para curar hoje algumas pessoas. Vai ter que atrasar? A hora está correndo, o ministério dele é de 3 anos. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então incomoda também essa questão dele se declarar filho, por quê? Se você se declara filho, você é da mesma substância. Se Deus é espírito, quer dizer que o teu espírito também é um espírito de Deus, porque é necessariamente que tenha sido gerado por Deus, mas não um espírito gerado por Deus igual ao nosso, porque o nosso passa por debaixo do pecado de Adão. Então, quando nós somos gerados e soprados nesse corpo, que foi gerado pela nossa mãe, esse espírito ele entra debaixo de uma condição, que é nascer em pecado, herança de Adão. Por quê? A semente que veio a gerar esse corpo é semente de homem, não do homem. Pode notar que nesse texto nós vamos ter distinção. Filho do homem e filho não é filho de homem.
Essa distinção é feita por quê? Porque o meu espírito é o espírito, porque eu sou substância igual de Deus. Porque o meu espírito não passa pela condição de Adão. Quando eu vim, o corpo que foi concebido em Maria, ele não é semente de homem, ele é semente do homem. É uma ação do espírito que concebe aquele corpo. É diferente do meu e o seu, que o corpo que nós viemos habitar, ele vem da união de um homem e uma mulher. Mas o corpo que é gerado em Maria é poder de Deus. Por quê? Porque senão não daria certo. Não é? Mas Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Quer dizer, se eu faço, eu estou refletindo a imagem de Deus. E não foi assim que Deus fez lá em Gênesis? A imagem e semelhança? Mas quando Adão comete o pecado de desobediência, dali para frente a imagem é do desobediente, não mais a imagem do obediente. Jesus é o obediente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Quer dizer, Jesus está vendo o pai fazer e está repetindo. Não é? Ele está replicando em amor, porque ama o filho. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E ele lhes mostrará maiores obras. Ele quem? O Pai. Mostrará maiores obras do que estas. Mas mostra através de quem? Através do Filho. E hoje o Filho continua andando e fazendo obras através de quem? Se ele está em nós, e nós estamos nele, as obras de Cristo continuam na terra através de nós. Porque se eu estou nele, ele está em mim, ele continua andando e promovendo maiores obras. Sim? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aqui eu entendo que essa ressurreição de mortos é esse espírito nosso que nasce morto. Porque note que a palavra é vivifica. Algo que está vivo em carne, mas precisa renascer em espírito. Conversa com Nicodemos. Então, quer dizer, está vivo, porém precisa renascer. Renascer espiritualmente. Porque o espírito está desligado. Então, quando esse corpo entrar em falência e morrer, esse espírito sai. Se ele estiver morto em pecado, pecado de Adão, com a herança de Adão, ele está morto. Porque você precisa entender que você é espírito. Tem uma alma e habita em um corpo. Senão você não entende essas coisas. Não é? Então eu entendo aqui, como o Pai ressuscita os mortos, esses mortos mortos no pecado de Adão. O seu espírito está com a sentença da desobediência de Adão. Então você precisa da justiça do obediente. Você precisa da justiça de Cristo, da obediência sobre você. Então ele mostra aqui que assim como o Pai ressuscita o Espírito, dá vida ao Espírito, ele também. Porque não existe diferença. Porque se eu sou o Filho, note que Jesus não trabalha com os filhos. Como muitas pessoas acabam aí abrandando essa verdade e falam, não, são todos filhos de Deus. São todos criados por Deus. Mas
Para ser filho, precisa estar no filho. Que em nenhum momento está escrito os filhos. Jesus não está dizendo que o pai tem mais de um filho. Está dizendo que o pai é, o filho é, e temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não fala que tem mais nenhum filho na conversa. Então, se eu estou no filho, eu sou filho. Mas se eu sair, eu não sou mais filho. Porque o pai vem, corta e lança fora. Não é nem o filho que faz isso. Certo? Por conta de ser espírito e nós estarmos habitando em uma carne, fica um pouco difícil entender essa questão, não é? Porque usa-se uma imagem de um enxerto, mas como nós estamos habitando na carne e vemos carne, nós não entendemos muito essa questão de enxertar um espírito. Porque enxertar um espírito no outro espírito é uma coisa que nós não conseguimos entender, porque essa revelação ainda não foi aberta. Ela é o próximo passo nosso, no nosso convívio com Deus. Isso é a próxima etapa nossa. E também o Pai, ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Ponto e vírgula, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então note que o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo juízo. Não é? Note que fala assim, que o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Então, por que o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho? Para que todos honrem o Filho. Ele sai da evidência, para que evidencie o Filho. Por quê? Nós estamos no momento que é necessário a imputação da justiça de Cristo sobre nós. Esse momento é essa a condição. Porque em cada momento da história houve uma condição, uma lei de Deus que regia para a salvação. Então nós estamos no momento onde é necessário a imputação da justiça do Filho. Isso está determinado para o momento. E esse momento vai passar. E vai se iniciar outro momento. Porque nós somos espíritos, somos eternos. Ou para a vida, ou para a morte. Espírito morto, enquanto habita na carne, morto depois também. Espírito vivo, enquanto estamos nesse momento, vivo depois também. Depois que se desvincula desse corpo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o Pai, tem a vida eterna. Lembra a conversa com Nicodemos? Então, em verdade, note que nós tivemos a primeira aula dos discursos de Jesus, a conversa com Nicodemos, tivemos a segunda aula, o discurso, a mensagem com a mulher samaritana, e agora estamos tendo esse terceiro. Então é necessário de ver em verdade, como se fossem degraus de aprendizados, só que em verdades absolutas. Por quê? Verdade absoluta, porque é a palavra do Filho, não palavra de homem. Prestem atenção, não em palavra de homem, palavra do homem, Filho de Deus. Tá? Então, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Quer dizer, não entrará em condenação. Quando esse espírito se sai desse corpo, passa por outro momento, ele precisa ir com a justiça do Filho. Ele precisa ir no Filho. Porque se ele não estiver no Filho, não é? Ele entrará em condenação. Mas se ele está no Filho, ele passa da morte para a vida. Então,
Aqui é o seguinte, se você crê em Jesus, tem a vida eterna. Quer dizer, você estava morto. Morto no quê? Na justiça de Adão que foi imputada sobre você. Então, quando você creu em Cristo e começa a andar diferente e agir diferente, porque é necessário, conversa com Nicodema, é necessário nascer de novo para ver o reino. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar. Então, se você entrou, agora você passou da morte para a vida. O teu espírito está religado. Agora ele tem vida. A justiça do Filho está imputada sobre o teu espírito e não mais a justiça de Adão sobre você. Porque a justiça de Adão nos leva à morte. Nascemos mortos para a vida que é Cristo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quer dizer, novamente ainda estamos na questão mortos, porque a justiça de Adão está imputada, não a justiça de Cristo. Mas aqueles, não é, que ouvirem a voz do Filho de Deus, que é Cristo, viverão, serão vivificados. Estamos no contexto palavra morto, mas ainda estamos no contexto palavra morto, mas essa questão do teu espírito, quando nasce, estar imputado à justiça de Adão e não à justiça do Filho. Tá? Então, nesse momento, a palavra morte está se referindo a isso. Lembra, Adão, o dia que tu comeres da árvore, né, da ciência do bem e do mal, tu morrerás. Ele comeu, ele caiu duro na hora? Não. Então é essa morte, é esse momento aqui, ainda está vinculado a essa morte, que é a desobediência de Adão imputada, que nos desliga de Deus. Não a justiça do obediente, que é Cristo, que nos liga novamente, nos dando vida. Só que é difícil entender isso se não conceber que você é um espírito. E você habita nesse corpo e tem uma alma. Se você não conceber isso, fica difícil entender. Por isso, em verdade, é necessário que o conhecimento seja dado um sobre o outro aos poucos, para que você vá absorvendo isso. Não é? Nós vemos isso. Nós vemos parábolas que se cruzam, que reafirmam. Não é? Os dois primeiros discursos das duas aulas anteriores com essa, você que fica bem mais fácil entender. Se eu caio direto nesse discurso e não trabalhamos os outros anteriores, eu teria que explicar muita coisa agora. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, ponto e vírgula. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem, não filho de homem. Quer dizer, o Pai tem a vida em si mesmo. Diz para nós que nós não temos vida em nós mesmos. Deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Quer dizer que o Filho é gerado do Pai, então ele é necessário que ele também tenha os mesmos atributos que o Pai. Então, se o Pai tem vida em si mesmo, e ele é um filho verdadeiro e legítimo, ele também tem que ter vida em si mesmo. Então, se eu estou no Filho, eu tenho vida. Se eu não estou no Filho, eu não tenho vida. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Agora está falando aos que espírito que já foi desligado desse corpo. Agora nós mudamos a questão morte agora. Entramos na questão morte, que é fechar o olhinho lá e não ter mais movimento nenhum no corpo. Quer dizer, o espírito já deixou de estar habitado naquela carne.
não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Note que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Lembra na questão lá da conversa com Nicodemos, que esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas o homem, João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E não a luz, porque as suas obras eram más. O que está dizendo ali? Porque fizeram o? Por que eles fizeram o mal? Porque a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas, não a luz. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então quem pratica a verdade pratica o oposto de mal. Bom. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você vê como que as coisas? Então, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Note que, eu sempre digo que todo espírito é eterno, ou para salvação, ou para condenação. O que está acontecendo aqui? Uma ressurreição quer dizer que a pessoa ganha um corpo espiritual para agora chegar diante do julgamento. As pessoas ficam preocupadas assim, como eu poderia estar na larva, na lava, né, na lava quente ali, semelhante a uma lava de vulcão, e eu sentir dor e o meu corpo não ser consumido? É simples. Esse corpo que você vai ganhar, o teu espírito vai habitar nele, a alma, que são todas as emoções e as lembranças, vão junto. Por quê? Como que Deus vai te falar assim, você está condenado? Aí você fala assim, eu não lembro de nada. Você não pode chegar lá com amnésia. Aí que eu não consigo conceber a dicotomia que prega que alma e espírito, eles estão juntos, não é? E habitam o corpo, porque eu preciso ver essas distinções, sabe? Eu não consigo acreditar. Não julgo quem acredita, porque quem acredita defende isso muito bem. Mas quando eu digo que eu sou um espírito, tenho uma alma, que são essas questões das emoções, a psique, e habito em um corpo, eu vejo muito mais fácil de eu explicar isso, sabe? Porque o seu cérebro, você pode estudar aí e em documentários de cérebro. O seu cérebro, não existe um ponto fixo para a memória. Em cada região do seu cérebro, quando é machucado, ele afeta uma memória. Você não consegue, pelo menos no documentário que eu assisti, não existe um ponto central no seu cérebro para todas as tuas memórias. Não existe. Dependendo aonde é afetado o teu cérebro, você perde uma memória, ou você perde uma outra, ou você perde uma capacidade aqui, uma capacidade ali. Então, isso eu vejo a alma, a psique, o centro das suas emoções, os desejos, sabe? E eu vejo a alma um ser espiritual covarde, porque ele é mais ou menos assim. Se o espírito está fraco, a alma se une com a carne e tem todos os prazeres.
Mas se o espírito está forte, ela se une com o espírito e tem prazeres na verdade, tem prazeres nas coisas de Deus. O que mudou quando você aceitou Cristo? Não mudou seus prazeres? Você abandonou coisas que você fazia de boca cheia, com muito prazer, e hoje você não tem prazer nenhum mais em fazer. Então, se eu falo algo que tem cabimento, logo vocês concluem pelo testemunho próprio. Quem não aceita Cristo e quem não teve um novo nascimento, não entende nada disso que eu estou falando. E nunca vai entender. Enquanto não aceitar Cristo, não nascer de novo e não nascer da água e do Espírito. Nunca vai entender isso aqui. E dependendo do líder espiritual que ele teve, também não vai entender. Porque o líder espiritual dele nunca conduziu ele para um novo nascimento. Porque não há mudança. Não há mudança de prazer. Ele continua ainda tendo prazeres ainda nas práticas mundanas. Ele nunca tem prazer nas coisas de Deus. Não é? O meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Porque já foi dito antes que ele faz o que vê o Pai fazendo. Então ele e o Pai são um, quer dizer, ele aprendeu do Pai e reflete a imagem do Pai, ele reflete as atitudes do Pai, ele reflete os pensamentos do Pai. Então não há divergência. A atitude que ele toma e as decisões que ele toma, não há contradição com o Pai, porque os dois são um. Um em unidade de espírito, um em unidade de atitude, de caráter, de tudo. Certo? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Entramos na questão de João Batista. Há um que já está no meio de vós, que eu não sou digno, nem de desamarrar as suas sandálias, que eu batizo com água, ele batiza com fogo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João envia seus homens, pergunte a ele se é ele mesmo, ou eu devo esperar o outro, ele já está preso, já está encaminhando para finalizar o seu ministério, que a morte é o que finaliza o ministério do homem de Deus. Boa, homem de Deus, não é? Agora Jesus vai entrar na questão de João, porque se eles tocarem o nome de João aqui, na frente dos outros, vai dar problema. E gente assim é gente covarde, porque o povo é massa de manobra na mão deles. Nós não vemos isso? A mídia, os políticos, muitos líderes espirituais, o povo é massa de manobra na mão deles. Por que líderes espirituais de grandes igrejas são muito respeitados? Porque o que eles disseram naquele altar ali, o povo toma como absoluto. Então, quando o líder espiritual tem um grande rebanho, os políticos, eles procuram uma aliança ali, sabe, dentro do possível, não toca muito, não mexe muito. Por quê? Porque eles conduzem o povo onde eles querem, por conta da sua autoridade, não é? Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Quer dizer, se João deu testemunho de mim, não sou eu que estou dando testemunho de mim mesmo. Então eu estou falando isso para que haja uma chance. Vocês estão de coração endurecido, estão querendo me matar. Por conta de eu estar curando no sábado. E ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Então note que o testemunho também, não é, está na questão do que acontece através da vida dele. Porque é tão poderoso que de homem nenhum poderia acontecer. Como poderia acontecer os milagres que acontecem através dele,
Se ele desse testemunho dele mesmo e não fosse testemunho de poder, do mesmo poder do Pai, para que o Filho fosse honrado. Não é? Agora há pouco nós já lemos, para que honre o Filho como honra o Pai. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. É uma afirmação. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Esse parecer é a pessoa de Deus. Ver ele. E a sua palavra não permanece em vós. A palavra de Deus não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Quer dizer, vocês examinam as Escrituras, porque acreditam nela ter a vida eterna. Não é? São elas que testificam de mim. Sou eu a vida eterna. E não quereis vir a mim para terdes vida. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Então, se vocês vão até as Escrituras, agora venham até mim. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Lembra lá? João 3, palavra com Nicodemos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras sejam realizadas por intermédio de Deus. Então, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Se não tem o amor de Deus, as obras são más e odeia a luz. E eles odeiam quem aqui na conversa? Jesus. Não buscam ele para matar? Ou estão odiando quem aqui na conversa? Estão odiando a luz. Estão odiando a pessoa de Jesus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Por quê? Porque se outro vier com fama, dinheiro, poder, vocês se aliam a ele. Porque um dá glória para o outro, faz uma troca de favor. E continuamos sendo estrelinhas e abafamos o sol. O povo troca o dia pela noite. Prefere viver com as estrelinhas do que com o sol durante o dia. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Homens que necessitam de honras de homens, aplausos de homens. Se o meu pastor fala que eu estou salvo, eu estou salvo. Se o meu pastor fala que eu estou bem, eu estou bem. E assim vai. A conversa vai. Assim vai. Homens se desviam. Homens se perdem. Tá? Então, você precisa ir em Deus para ver se Ele dá testemunho de você. Porque se Ele dá testemunho de você, porque se Deus dá testemunho de você, com certeza também os homens também vão te honrar. Porque honra não é bajulação. Tem gente que confunde bajulação com honra. Honrar é uma coisa, bajular é outra. Bajular o que é? A pessoa está errada. E você diz que ela está certa. Isso é bajulação. Só porque ela tem um cargo mais alto. E se você bater de frente, isso vai influenciar na distribuição dos favores para você. Isso é honra de homem com homem. Não é honra de Deus, não.
Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então se dá muita ênfase à pessoa de Moisés, se dá muita ênfase aos escritos que Deus revelou, que foi trazido a público através de Moisés. Quer dizer, usa-se Moisés, manipula-se as palavras, só que são essas próprias palavras de Moisés, que não são de Moisés, são de Deus, que vai condenar vocês. É Ele quem os acusa. Vocês não me recebem? Talvez se Moisés estivesse vivo, vocês também não receberiam, não? Quantos se levantaram contra Moisés durante todo o período no deserto? Todo o período de libertação? Quantos? Quantos morreram com isso? Agora eu vou ler aqui as observações do livro. Dos versos 19 a 24, né? Esse parágrafo cuidadosamente explicado, provavelmente foi endereçado a um público pequeno e educado, talvez até mesmo ao sinédrio. O centro da questão é que todos honrem o filho como honram o pai. Para chegar a essa conclusão, Jesus apresentou 4 etapas, cada uma iniciada pela palavra porquê. Primeiramente, o filho, em toda a sua atividade e obra, é completamente dependente do pai, porque tudo quanto ele, o pai, faz, o filho faz igualmente. 2. Em segundo lugar, a união deve ser o amor e a perfeita confiança. O fruto da união é maiores obras, porque o pai ama o filho, mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Ou seja, Deus mostraria obras ainda maiores por meio de Cristo, para que os descrentes pudessem se maravilhar. Em terceiro lugar, a unidade é evidente na grande questão da vida e da morte, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Evidências desse tipo de avivamento são vistas no ensino de Jesus a Nicodemos, em João 3,3, aqui nos versículos 24 e 26, na figura do pão, João 6,27, e mais especificamente na cena da morte e ressurreição no túmulo de Lázaro. Aqui o autor está trazendo sobre as obras ainda maiores. Nós temos a multiplicação de pães, a ressurreição de um homem no 4º dia. Então são obras muito grandes, que não dá para contestar, que o Pai está nele, e que ele está no Pai, e que os dois são um. Tá? E finalmente, por ser o Filho do homem, a prerrogativa do juízo lhe foi dada pelo Pai. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E ele fez isso para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Positivamente, o trabalho de Cristo é trazer a vida e a luz. Negativamente, ele resulta no juízo sobre aqueles que recusam a vida e se afastam da luz. O Filho é totalmente dependente do Pai e assim está unido a Ele pelo laço perfeito do amor e da confiança, para que as questões da vida, da morte e do juízo tenham uma solução perfeita. O Filho merece a mesma honra que o Pai. Na verdade, a unidade é tão perfeita que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essas profundas ponderações teológicas são seguidas por um apelo caloroso e pessoal. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Os 3 verbos estão no presente. Ouve, crê, tem. Todos apresentam uma realidade presente. A vida eterna começa quando se ouve e se crê. João 20:31. Além disso, devido à união descrita acima, crer no Pai que enviou o Filho é equivalente a crer no Filho. A afirmação em verdade vos digo, citada neste Evangelho, sempre introduz uma afirmação
majestosa, uma afirmação de majestade. Realmente é uma afirmação majestosa, pois vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A nova aliança está penetrando na antiga. Aqueles que estão espiritualmente mortos ouvirão, e aqueles que responderem com fé viverão. O que eles ouvem, a voz do Filho de Deus, é a palavra falada, a completa revelação e consumação do resgate de Deus dos homens que estão mortos nas transgressões e no pecado. Pode ver que o autor não colocou pecados, porque coloca pecado no singular, que é o código para nós entendermos que é o pecado de Adão, a justiça de condenação de Adão que nasce sobre todo homem. Este resgate do homem só é possível por causa da unidade de ação entre o Pai e o Filho. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É por causa desta unidade tão evidente nas obras do Filho encarnado que o Pai deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Note que nós já passamos a relação do Filho do homem, que está em João 5, do 25 ao 29. Amém? As ideias de vida e de juízo na nova aliança agora são levadas um pouco mais adiante. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Note que a ressurreição acontece. Se é para a vida ou para a morte, é o julgamento. Está vivo o espírito? Está morto o espírito. Vem a hora, não é a época atual com a promessa e a realização da vida espiritual, mas a época em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Aqui o homem responde, sairão, não porque ele queira ou porque creia, mas porque Deus o chamou para um balanço, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A concepção cristã é que os homens são responsáveis pelas obras feitas na carne, esse momento que nós estamos. A exclusão da carne na morte não significa o abandono do lado mal da natureza humana, enquanto a alma é salva, porque a maldade está na alma, nas suas atitudes. A carne, ela só é a manifestação dos seus interesses. Porque tu é pó e ao pó voltará. Então a carne em si, ela só revela os desejos da alma. Por isso que eu não consigo explicar sem a tricotomia, porque se eu usar alma e espírito junto, como que eu faço essa distinção? Entendeu? Quem está governando a carne, a alma ou o espírito? Entendeu? Na verdade, a alma ela acaba governando, mas se o espírito estiver forte, ela influencia a alma. E os resultados estão na carne, nas atitudes, no falar, no agir, no vestir, e aí vai. Tá? Então, a carne ela se mexe conforme a alma. Só que a alma ela tem a tendência de quem? Quem que está forte? É o espírito? Porque se for o espírito estiver forte, as obras reveladas na carne, os interesses e os prazeres da alma estão no que o espírito. Mas, se o espírito estiver fraco, aí, meu filho, predomina os pecados de Adão. Predomina o pecado da desobediência. Predomina tudo aquilo que não agrada a Deus. Agora, do verso 30 até o 47, né, o testemunho do filho. Até aqui a discussão nos mostrou, não é? Que o filho é dependente do pai em uma unidade dinâmica. Que o homem precisa encontrar a vida no filho, se deseja viver agora e no futuro. Que é o pós-vir. Porque o espírito não vai morrer. Quem morre é só essa carne. Só a habitação. Isto foi descrito por alguns como o testemunho do pai em relação ao filho. Assim o filho não procura a sua própria vontade, mas a vontade do pai que o enviou. Verso 30. E é por causa disso que o seu juízo é justo,
Se somente ele fosse dar testemunho de si mesmo, seu testemunho não seria verdadeiro. Verso 31. Admissível como evidência legal. Outro testemunho para o Filho é aquele dado por João Batista. Eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Verso 32. Jesus lembra os seus ouvintes do questionamento anterior de João e de sua resposta. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. A verdade é Cristo. Mas por mais claro e certo que fosse o testemunho de João, não foi o seu testemunho para o Filho o que certificou o relacionamento do Filho com o Pai. Eu, porém, não recebo testemunho de homem. Antes, Jesus estava fazendo aos seus ouvintes todos os apelos possíveis para lhes trazer a salvação. Mas digo isso, para que vos salveis. Ele, João, era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. A palavra era reflete a admissão de Jesus da prisão ou da morte de João. A última frase lembra os seus ouvintes da atitude hesitante deles em relação a João, primeiro aceitando-o e depois voltando-se contra ele, quando a sua solicitação de arrependimento tornou-se altamente inconveniente para eles. Outro testemunho maior do que o de João é o testemunho das obras, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Por obra se entende toda a manifestação externa da atividade de Cristo, tanto aqueles atos que chamamos de sobrenaturais, quanto aqueles ditos naturais. Todos são realizados para o cumprimento de um plano e por um único poder. A rejeição das obras de Jesus, que no plano incluíam a cruz, era uma rejeição não apenas do testemunho do Pai, mas também do Filho, porque naquele que ele, o Pai, enviou, não credes vós. O testemunho final do Filho, para o qual Jesus chama a atenção dos seus ouvintes, é o testemunho das Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. O verbo inicial pode ser tanto imperativo quanto indicativo, mas o indicativo parece fazer um sentido melhor neste contexto. Seria literalmente, vocês estão examinando as Escrituras porque nelas acham que terão a vida eterna. Nessa seção do 39 a 47, as Escrituras são descritas como um testemunho do Filho, são elas que de mim testificam. Como o que acusa os ouvintes sem fé. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais, porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. O Filho de quem as Escrituras dão testemunho é visto como a fonte da vida, aquele que vem em nome do Pai e não recebe glória de homens. Apesar de lerem muitas Escrituras, eles se recusam a vir a Jesus, a verdadeira fonte de vida. Não amam a Deus, são capazes de aceitar impostores, têm uma escala de valores errada e, ironicamente, nem mesmo acreditam nas Escrituras que estão continuamente analisando. O versículo 41 parece significar que Cristo não procurava a glória, grego, dos homens. Mas ele sabia que se eles tivessem o amor de Deus, eles lhe dariam a glória. Amém? Amém. Aqui nós fechamos. Um pouco longo, né? Um pouco complexo, mas conforme vai entrando dentro de nós esses aprendizados, vai fluindo de você, né? Vai se tornando águas vivas. Amém?